Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui o diretor executivo do Observatório Social Brusque Região, o Evandro Carlos Gevaert. Nesse mês de abril, o Observatório estará completando 10 anos de instalação. Olha como passa rápido, gente. 10 anos de instalação, e parece que foi ontem que tudo começou. Evandro, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, colegas aqui da rádio, e também especialmente aos nossos ouvintes aqui de Brusque. Muito obrigado por essa oportunidade que a Rádio Cidade nos dá para falar um pouco do Observatório. Bom, 10 anos, Evandro, o que mudou no Observatório quando você, e eu me recordo bem, uma das primeiras entrevistas que você deu foi aqui na Rádio Cidade, foi nesse programa, né? O que alterou no teu modo de observar, na dinâmica de participação do Observatório na vida social de Brusque? Olha, o Observatório, quando ele começou, ele tinha uma ideia, né, de trabalho, tinha alguns modelos de observatórios e começou a atuar muito focado em licitações, né? Então, mas a gente percebeu que o problema não era a licitação, que o poder público teria outras demandas que a gente poderia contribuir, né? Uma delas foi a educação fiscal. E também a gente percebeu que o problema não estava na licitação e no nosso acompanhamento a gente não tinha um resultado tão positivo assim. Então, a partir de algum momento, né, a gente começou a se preocupar em trazer pessoas para o observatório que tivessem um conhecimento técnico mais qualificado aí para poder contribuir com ideias para melhoramento da gestão pública, né? E desde que a gente conseguiu melhorar a qualidade das pessoas que integravam o Observatório Social, especialmente os nossos consultores, que começaram também a dar uma nova dinâmica aos nossos estagiários, a gente começou a se aproximar das administrações públicas, principalmente Brusque e Guabiruba, e também Botuverá, para propor melhorias das compras públicas, propor ações que dessem mais transparência para os atos públicos. E eu acho que aos poucos, né, a gente conseguiu provar para as administrações e até ganhar a confiança de muitos com relação a essa intenção que tínhamos. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Evandro, como é que estão as ações? Eu queria até falar sobre uma ação interessante que o Observatório tem feito já há algum ano, né? São as ações de fiscalização, mas eu gostaria de falar sobre uma ação especial que diz respeito à obra da margem esquerda da Beira Rio. Uhum. Porque eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque não sei se continua assim, mas a prefeitura, ela deu toda a abertura para vocês terem acesso a tudo que está sendo feito, gasto, investido, os prazos dessa obra. Como é que está essa situação? Vocês continuam com essa mesma força de acompanhamento desse trabalho lá? Desde o início da pandemia, né, nós tínhamos um estagiário e a gente, esse monitoramento da obra esquerda ali, da margem esquerda, ela foi bastante prejudicada, né? Com o problema que houve ali perto da Ponte dos Bombeiros, nós voltamos a conversar com a prefeitura, tivemos uma reunião com a secretária do DGI, né, com a arquiteta Andrea Volkmann, e apresentamos um arquiteto agora, porque no início desse ano a gente contratou um consultor de obras públicas, que é um arquiteto formado, e a gente pretende reiniciar essa situação. Mas com aquela situação de até interrompimento da Ponte dos Bombeiros ali, nós encaminhamos um ofício para o prefeito solicitando informações sobre o que aconteceu, né? Quem é que vai pagar aquela despesa ali, se houve culpados ou não, quais os procedimentos que a prefeitura vai tomar em relação a isso, né? Nós não recebemos a resposta ainda, estamos aguardando, pelo menos eu não tive conhecimento que a resposta já veio, porque nós estamos em home office e muitas vezes talvez a prefeitura tentou entregar e não teve lá alguém para receber. Até vou me informar sobre isso, mas a tendência agora é a gente acompanhar mais próximo, né, essa situação com essa contratação desse arquiteto, porque a prefeitura reclamava muito da gente que nós não tínhamos um técnico qualificado para avaliar obras. Então a gente tentou cumprir
né, esse requisito, não no sentido de fiscalizar, de querer apontar erros, muito pelo contrário, de contribuir, né? A gente acha que é uma obra muito complexa, grande, talvez uma das mais importantes que Brusque já tenha executado nos últimos anos, e esse olhar externo, né, e até as próprias empresas que estão executando a obra, sabendo que tem uma organização da sociedade civil organizada acompanhando, o cuidado talvez seja maior, né? Você acha que houve erro naquele projeto ali? Não sei, eu tenho que esperar a resposta, né? Mas o observatório chegou a fazer um levantamento técnico do problema ou não? Não. Só fez o questionamento. Com base no que a gente percebeu, né? Elaboramos um ofício com alguns questionamentos, né? Por exemplo, que tipo de questionamento vocês fizeram? Se aquilo lá foi falha humana ou não, né? Por que aconteceu? Qual foi? Se já tem, se tem algum culpado, e se de repente a falha foi do município ou foi das empresas que estão executando. Pedir responsabilidades, né? E também ver quem é que vai pagar essa conta. Se as empresas vão absorver esse custo ou se vai ser a prefeitura que vai fazer um termo aditivo, pagar. E ainda não houve a resposta. Pelo menos eu não tenho conhecimento que ela chegou no observatório. Bom, agora vamos falar da observação de cada um de nós que já passou por ali e viu a obra. Eu lembro que ainda aquele trecho que passa em frente ao Corpo de Bombeiros, aquele trecho curto, que depois, com a obra que invadiu ali o antigo DR, né? Você tinha que você tinha que ir para a direita para pegar a rotatória e voltar para a margem direita da cidade, né? Quem passava ali, eu ficava pensando, mas para que esse buraco? E depois, mais tarde, o que eu observei foi a colocação de tubulação ali, de drenagem, de drenagem. Para esgoto pluvial. Exato. Então, bom, pela observação, o que ocorreu? Uma falha, naturalmente, nessa drenagem. A drenagem não funcionou. Pode ter acumulado água, né? Ou, o que é o mais comum? A gente fala aí de que, aliás, eu até queria fazer um pedido agora para o observatório, o Evandro. Será que a gente não consegue, através do observatório, de uma vez por todas, disciplinar a situação da nossa Gentil Batistiar, que está uma vergonha? Eles fazem reforma em cima de reforma. E agora está crescendo já de novo o buraco em cima do que foi remendado no Natal. E por quê? Porque há infiltração de água. Não é feito o serviço direito. Foi o que aconteceu nessa parte aí da ponte do Bombeiro, ó, Mário Linger. É Mário Linger ali, né? O nome da ponte. Nessa cabeceira da ponte que causou todo esse transtorno aí. O objetivo de até contratar um arquiteto, sabe, Dirley, é justamente para fazer dar uma opinião técnica, né, que vai ser encaminhada para a prefeitura para tentar provocar reflexões, né? Essas questões de obras, por exemplo, que se remendam, né, infinitamente, isso é um problema brasileiro, eu acho, até não querendo amenizar a situação do poder público municipal, mas de fato, né, não se combate as causas, e sim o que está acontecendo ali, né, para dar uma satisfação para a população. Só que essa satisfação remediativa ali, digamos assim, ela custa muito caro, porque ela vai voltar a aparecer, né? Então, a gente fica tão satisfeito quando vê uma reforma estrutural, né? Melhorar de uma forma definitiva. Mas, infelizmente, isso não acontece, talvez até por custos, né? Por falta de custos, e atende-se apenas um apelo popular de tirar aquele buraco, de tirar alguma situação que possa provocar algum tipo de risco, algum tipo de problema para o morador. Mas a gente espera sempre que isso mude, né? Eu acho que tivemos bons exemplos em Brusque, né? Outros que eu acho que poderiam ser melhor. A gente já viu, por exemplo, obras públicas principalmente edificações, serem reformadas, e 6 meses depois estavam apresentando problemas assim bem graves até, né? E essas situações ali é justamente porque às vezes a empresa que foi contratada ela não está comprometida, não usa os materiais adequados e tudo isso. Mas a gente espera que a cada vez mais, né, a gente possa contribuir também para isso, que as obras tenham cada vez mais qualidade, que eu acho que esse é o grande objetivo. E com relação a essa questão de observatório poder ajudar nessa questão
Da Gentil-Arca, né? Eu acho que eu posso até falar com o nosso arquiteto para entrar em contato com o DGI e com a Secretaria de Obras, especialmente, né? Eu acho que é a Secretaria do Estado, né? A do Estado. É estadual a rodovia, né? Já na própria rodovia, já. Aí a gente pode fazer um contato com... Porque eu também faço parte do Observatório Estadual. E eu acho que ali cabe, então, seria mais alguém se preocupando com isso. Por exemplo, aquele trechinho que você deu ali na descida ali, tá lá há meses lá e só tá o cavalete lá. Uma coisa absurda. Dando o risco de cair, de ceder mais um pedaço, e aí vai ficar pior, né? Porque cair o problema é que as coisas não são feitas de uma forma definitiva, né? Então, assim, a gente vê todas as rodovias que dão acesso a Brusque já estão com problemas, todas elas, especialmente a que vai para Gaspar e a que vai para São João ali, a Gentil Batista, e que outra é um pouco mais nova, mas parece que as coisas não são feitas para durarem, né? São feitas para, digamos, para dar uma satisfação para a sociedade, mas logo já vem as consequências disso. O problema é que a satisfação é de uma semana, 2. Isso se chegar nisso, né? Chegar a isso. Exatamente. Não é a longo prazo, às vezes são equipes assim que não têm aquele comprometimento, né, com a qualidade, equipes às vezes até terceirizadas ou equipes mais distantes do poder ali central, que para dar uma qualidade maior para as obras. Mas pelo menos uma época que o Adilson Schmidt era o diretor do departamento DR. O Adilson Schmidt, quando acontecia isso, a gente reclamava aqui, ele passava a mão no telefone e dizia, olha, já está a equipe lá para resolver o problema. Quer dizer, você tinha... Dava uma resposta rápida, né? Você tinha uma situação regional, uma situação local, que havia uma resposta. Né? Você tinha uma descentralização do poder de Estado, lá em Florianópolis, colocado aqui em Brusque, que o DR era regionalizado aqui, e havia uma resposta. Hoje não tem resposta. Exatamente. Quer ver, o Adilson era uma referência, quer dizer, ele tinha um compromisso com as pessoas aqui da cidade, né? Então, obviamente que ele tinha um poder talvez de conhecimento e de persuasão maior que hoje um cidadão tem ao se reportar ao DR, né? O DR. Mas, assim, da mesma forma é a Celesc. Nós não temos uma referência da Celesc em Brusque praticamente. Na regional é Blumenau, e muitas coisas acontecem aqui e demoram para ser resolvido. Por quê? Porque a gente não tem uma referência que possa influenciar assim de uma forma mais direta, né? Temos o pessoal da equipe da Celesc aqui em Brusque, tudo, mas assim a decisão sempre vem de Blumenau. E talvez o apelo maior lá para quem está gerenciando essa regional de Blumenau seja a região de Blumenau, né? Que é onde ele mora, onde é que as pessoas moram, né? Então esse é um grande problema de nós não termos representantes em Brusque do governo estadual em muitas áreas. 8h38, eu vou fazer um intervalo, depois você faz seu questionamento, D'Amato. Pode, claro. Vamos ao intervalo então. Estamos recebendo aqui, você que ligou o rádio agora, o diretor executivo do Observatório Social Brusque Região, Evandro Carlos Gevaer. Esse mês de abril, se não me falha a memória, dia 28, 10 anos de instalação do Observatório Social em Brusque. Valdomiro da Mota. Exatamente. Nessa linha do Observatório Social completando uma década, Evandro, o que vocês estão programando, pensando ou já estão fazendo para marcar a passagem da data? Eu lembro que o Observatório Social foi talvez quem deu o pontapé, não sei se na prática, mas quem idealizou foi o Tato Zen, né? Foi um dos idealizadores, né? Na verdade, foi ele que trouxe a ideia para Brusque, e sensibilizou todas as entidades empresariais na época, né? Foram 11 entidades que se uniram, então, para criar um fundo, né? Um fundo de manutenção do observatório. E a partir dali, então, a gente conseguiu estruturar o observatório e aos poucos até a gente conseguiu aumentar esse valor de manutenção. Também tivemos apoio de algumas empresas que se somaram às entidades para gerar essa manutenção, porque tem um custo, obviamente, né? E quanto maior a nossa receita, mais qualidade no serviço a gente vai poder também oferecer. Para ter ideia, hoje o observatório tem uma receita média de R$10 mil por mês. Nós temos 5 consultores contratados, temos mais um estagiário e mais alguns serviços também contratados, né? Serviços de escritório e serviços também de comunicação.
E com isso a gente consegue então tentar dar essa contribuição, né? Nós sempre, desde o início, né? Eu falei até sobre o início das atividades, mas desde o início a gente sempre olhou o gestor público como alguém bem intencionado. A princípio, alguém bem intencionado, né? Não, a gente nunca acha que lá na prefeitura o pessoal é mal intencionado. Não, muito pelo contrário. Eu acho que todo prefeito vai querer fazer o melhor possível. É claro que a gente também não é ingênuo, né? De acreditar que pode ter pessoas mal intencionadas lá, que podem não usar de forma correta o dinheiro público, não tem interesse de usar de forma correta. Então a gente, obviamente, acaba prestando atenção em muita coisa que acontece lá. Mas, assim, nós não trabalhamos com ódio. Inclusive, até, a gente tem um ditado no Observatório que é o seguinte, ó: transformar a nossa indignação em atitude. Né? Mas eu complemento isso com uma atitude positiva, propositiva, tá certo? Com ódio a gente fica cego, né? Até a gente vê tanto ódio aí nas redes sociais e até na questão de política, né? Tanto ódio, isso não constrói nada, só destrói. E a gente tem uma atuação focada em fazer o bem, em fazer o melhor, respeitar as pessoas. Obviamente, se a gente pegar alguma coisa errada, a gente sempre vai... Quando a gente pega alguma coisa que acha que não está certo, né, da administração pública, o primeiro a saber é sempre o administrador, é sempre o gestor público. A gente sempre manda para ele. E a gente espera que ele tome uma atitude. Se ele não tomar uma atitude, a gente então dá um encaminhamento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, aquilo que a gente acha que seria o melhor caso para resolver. Já teve alguém mal intencionado aí, nesses 10 anos aí? O observador já identificou? Não, já tivemos algumas situações que a gente encaminhou para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Contas, né? Mas daí a gente deixa para esses órgãos que têm essa função, né, de investigação, né? Nós não somos polícia, nós não somos justiça, nós não temos esse poder de fazer assim investigações mais profundas, exigir, ou até muitas vezes a gente não tem nem técnicos qualificados para fazer uma avaliação mais profunda de alguma situação. A gente sabe das nossas limitações, né? Então por isso que a nossa iniciativa é de tentar melhorar a própria gestão, assim, através de trazer boas práticas para Brusque, que a gente, por exemplo, quando a gente faz uma sugestão no edital de licitação da prefeitura, por exemplo, então a prefeitura faz uma licitação para comprar computador, a gente pega outros editais de outras cidades, ou até de tribunais superiores, ou até da própria CGU, por exemplo, como é que a CGU comprou esses computadores, como é que estava o contrato, aí a gente pega aqui, a gente faz uma comparação entre o de Brusque e o da CGU, por exemplo, né, que é a Controladoria Geral da União. Aí, se o Brusque tiver alguma fragilidade em comparação com aquele da CGU, a gente sugere que esse edital seja melhorado. Isso já aconteceu algumas vezes. Inclusive, algumas compras que aconteceu no município de Brusque, nós tivemos uma participação bastante importante até em melhorar a qualificação do produto, em melhorar as exigências, né, das empresas que iriam participar das licitações. Então, assim, eu acho que até esse é o espírito do próprio tato, né? De conciliação, uma pessoa que não quer desqualificar ninguém, não quer fazer mídia com situações que você acha que está errado, né? Então a gente não vai para esse lado, né? Para mim para o observatório, talvez tivesse muito mais visibilidade, ficar apontando erros, tal, né? E críticas, às vezes até infundadas, né? Porque, por exemplo, tem algumas áreas de monitoramento do observatório que nós não temos condições de aprofundar, né? Vou dar um exemplo. A questão contábil. Nós não temos um técnico em contábil para fazer uma análise mais profunda em algumas questões bem técnicas mesmo. Nós não temos, né? Então a gente também sabe das nossas limitações. Muitas vezes nós fomos até convidados, né, por algum setor da sociedade para fazer uma fiscalização sobre alguma situação da prefeitura, mas nós declinamos desse convite porque nós não tínhamos condições técnicas de avaliar. Então a gente procura agir com muita responsabilidade, sabe? Muita responsabilidade. E a gente que vê o poder público, e aqui em Brusque nós temos pessoas dentro da prefeitura que nos aceitam muito bem, né? Que nos dão muito apoio e que nos ouvem. Eu não vou citá-los aqui porque iria cometer injustiça, mas que hoje a gente tem uma parceria bem interessante aí com o poder público, né? Então, às vezes, o que a gente pede, eles respondem, o que a gente sugere, eles avaliam, a maioria das vezes eles acatam as nossas sugestões. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, eu acho que é isso que o observatório pode fazer de melhor para a cidade.
para a administração pública, né? Evandro, no que diz respeito à vacinação, vocês estão fazendo algum acompanhamento? Não, só o que a prefeitura está divulgando, né? A gente não tem, pelo que a gente acompanhou, né? Assim que chegam as vacinas em Brusque, já existe um planejamento de vacinação, e isso está sendo feito. É que eu digo também, por exemplo, dentro do acompanhamento vocês fazem muitos processos da prefeitura. Por exemplo, surgiu até denúncias sobre a questão de furar fila, né, da chegada das vacinas. Até eu pensei que o observatório também estaria, de repente, agindo junto, dando uma observada. Até às vezes, porque quando houve a questão do início da obra da margem esquerda da Beira-Rio, vou voltar a falar sobre isso, a prefeitura abriu as portas para que vocês tivessem pegando junto lá, e até botaram câmera para acompanhar a obra lá. Nós botamos câmera, inclusive, né? Depois da pandemia, porque a câmera é uma coisa meio complicada, porque numa obra grande como daquela lá, a câmera ela fica focada, né? Ela fica focada. Então, quando acaba aquele pedaço, a gente tem que mudar o posicionamento da câmera. Mas no início a gente fez isso e até temos gravado tudo que foi feito, né? Mas quando começou a pandemia, em função de nós termos uma pessoa que estava lá diariamente, acompanhando a obra, diariamente ele estava lá, era um estagiário, e a gente achou por bem, então, retirá-lo dessa atividade, por uma questão de preservação da vida dele, também para não ter nenhum problema legal, né, com relação a isso. E a gente, então, acabou se afastando um pouco desse monitoramento. Mas queremos voltar agora com esse arquiteto, que é uma pessoa extremamente competente, organizada, né? Eu tenho certeza que a prefeitura vai entender o nosso objetivo, nosso trabalho, e vai acatar bem o que a gente sugerir para melhorar aí a execução dessa obra. Muito bem, agradeço a presença do Evandro, que veio falar do Observatório Social Brusque Região, pela passagem dos 10 anos completados agora, que vão ser completados agora no dia 28 desse mês de abril, data da instalação oficial do Observatório de Brusque. Obrigado, Evandro. Algo mais que você gostaria de destacar? Só até complementando a pergunta do Valdomiro, então esse ano a gente não vai fazer nenhuma atividade festiva, né? Por conta da pandemia. Nós vamos fazer de forma remota e também encaminhar aí a sociedade, disponibilizar para a sociedade um balanço social nosso do ano passado, onde estão todas as atividades, tudo que entrou, tudo que saiu do observatório, a gente coloca lá. E também tentar expandir ainda mais a nossa capacidade de comunicação, de prestação de contas e até das atividades que o observatório vem realizando em Brusque, né? Então, a gente conta muito com a imprensa, e a Rádio Cidade é uma grande parceira nossa, né, Adilei? Eu vim aqui incontáveis vezes já falar sobre o observatório e quero agradecer demais aí vocês, tá certo, pelo apoio. Eu acho que nós não existiríamos, não completaríamos 10 anos se não fosse esse apoio tão positivo da imprensa com relação à nossa atividade. E acreditar também no nosso trabalho, tá ok? Muito bem. Obrigado então ao Evandro Carlos Javaer, diretor executivo do Observatório Social de Brusque.